Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o guru, que delícia você estar aqui, né? A gente sempre está aqui trazendo coisas novas, maravilhosas, e é esse o propósito desse programa, que você tenha uma parte do seu dia, não importa quando você escuta, pode ser de manhã, de tarde, de noite, que você seja muito feliz. E a felicidade é um dos estados mais incríveis, não é? E se tem uma coisa incrível nessa vida, é o curso de gratidão da Márcia Luz. Faça esse curso. Mudou a minha vida para todo e um sempre. A gratidão realmente transforma e nós ainda estamos com aquela promoção que você compra um e ganha o outro. Eu indiquei para o meu pai totalmente cético, não acredita em nada, funcionou. Minha mãe já acredita, funcionou também. Não importa, vai mudar a sua vida financeira, amorosa, os seus relacionamentos em tudo, com os seus filhos, com o seu crush, com o que você quiser. É bom demais. Em 2 semanas eu já obtive resultado, então eu só passo para as pessoas que eu realmente amo. Se você quer mudar de vida, a gratidão eterna, o acesso aqui é infinito, é muito legal. Compre esse curso que você vai ver. Se você não gostar, você tem 15 dias para devolver. É isso mesmo, integralmente seu dinheiro vai ser devolvido. Então não fique com medo, é maravilhoso, é demais. Depois você conversa comigo, me manda uma mensagem que você vai adorar, como você vai co-criar, criar o seu futuro com a gratidão, parar de reclamar. É só seguir o que a Márcia Luz está fazendo, porque foi uma tese de doutorado cientificamente provada nos Estados Unidos com 92% de aprovação. Método científico, não tem erro. Compra aqui e a gente conversa depois, que é legal demais. Seja muito mais que bem-vindo, ela foi sucesso absoluto no Paranormal, está aqui tomando um cafezinho comigo, dando os aras, tudo bem? Estou bem, Guru. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer retornar aqui ao estúdio. Legal, que maravilha. Danusa, só você foi muito bem lá no Paranormal, estava vendo o seu capítulo, mas vamos recapitular quem é você, por que você está aqui, assim, só de forma resumida para dar aquela clareada para o pessoal. Sim, de uma forma geral, eu diria que eu estou aqui hoje por conta do contato que eu tive com os seres do tipo Grey, né, que mudou a minha forma de pensar, de enxergar o mundo. Né? Então, eu tive contato na adolescência, de ver, né, da janela do meu quarto, né, do corredor em frente ao meu quarto, vi os seres, vi a nave. E depois que eu estive aqui no Paranormal, eu fiz a regressão. Né? Então, quando eu tinha vindo aqui, eu ainda não tinha feito regressão, porque eu falo que eu apago, né? Eu tenho lapso temporal. Tá. E aí, depois de muito tempo, eu finalmente consegui ser hipnotizada, porque não é algo fácil, né? E se você é pouco sugestionável, é mais difícil ainda. Então, foi um processo que levou aí longas horas e eu consegui finalmente entrar em estado hipnótico. E aí eu me recordei o que aconteceu, né, no momento que eu tenho um lapso temporal. E aí o que eu vou falar foge ao convencional, mas eu tenho que ser sincera aqui com vocês. O que aconteceu depois é que quando eu decido que eu ia para o quarto pegar o celular para fotografar, para registrar aquilo, eles entendem, né? Então eu percebo que eles entenderam, que aí já entra o contato telepático, então eles entenderam a minha intenção, e aí eles começam, de alguma forma, eu começo a andar como se fosse sob o controle deles mesmo, né? Então eu começo a andar no corredor, e aí eu vou de uma janela a outra, né? De uma ponta a outra do corredor. E enquanto eu faço essa trajetória, a parede do corredor começa a se desmaterializar. E aí, quando eu vou chegando próximo aonde estaria outra janela, é onde eu recebo um feixe de luz, né? E aí, na regressão que foi filmada, eu sou colocada novamente na cena, né? E é muito engraçado. Então, eu tomo choque novamente, né? Então, senti aquela carga elétrica em mim. E aí, eu sou levada para dentro da nave. Já dentro da nave, eu fiquei muito desesperada, né? Porque não é uma situação fácil, você fica com medo, né?
E aí, a partir daquele ponto, a gente não conseguiu prosseguir mais na regressão, porque eu estava realmente muito afetada, né? Inclusive, a temperatura do meu corpo cai, né? O hipnólogo pega na minha mão, no meu braço, né? Ele vê que caiu drasticamente a temperatura e eu sentia frio como se eu estivesse lá em cima da maca. Ou seja, foi confirmada, de fato, a abdução pelos Greys, né? Tem muito mais o que investigar, né? Novas regressões são necessárias, né? E isso é o que me coloca na posição, né, de estar aqui hoje, comunicando, buscando saber mais sobre essa verdade, né, que nos rodeia, porque existe esse fenômeno, né, e é um fenômeno que não é falado abertamente. E a minha função, né, a partir do momento que eu vi, que eu tive esse contato, é estudar e trazer essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Caramba, que depoimento, porque quando você veio no Paranormal não tinha essa parte Da ainda. regressão, não. Você tinha uma dúvida. Eu tinha só o lapso temporal. Talvez aconteceu, talvez não. Então, ó, só para ilustrar aqui, Greys, são esses aqui. Aqui tem uma infinidade, né? Isso aqui é meramente ilustrativo, né? Pra gente entender, ó, que tem uns tipos de Greys e tal. Você viu, se vocês quiserem adquirir o livro, tem aqui para vocês adquirirem o Greys e outros livros maravilhosos, sirianos, aliens entre nós, todas as top, né, dos alienígenas aqui. Então, o Grey era o classicão, esse mesmo, assim, ou algum outro que você Olha, ele tinha um rosto mais infantil, né? Mais infantil. Eles tinham traços mais delicados. Era como se fossem bonecos mesmo. Tá, não eram tão assustadores não, quanto esses aqui. Não, tanto é que a primeira vista, assim, quando eu vejo da janela, eu não tenho medo, né? O medo se dá a partir do momento que eu vou parar, né, em cima da maca. Mas eram seres muito baixos, né, com aparência parecendo bonecos, crianças, né? Tipo o ET do Spielberg mesmo, o tamanho pequenininho, assim? 1,20 m, né? Sim. Uma criança. Mas assim, em termos de característica, não. Característica Grey mesmo. Cinza, né? Tá. Como cabeça se fosse uma grande. Criança de uns 7 anos, 8, assim. Exato, com a cabeça muito grande, olho muito grande, né? Um cabeção Sim, gigantão, e o corpo bem desproporcional. Desproporcional? Exato. Pô, você não assustou? Não, porque eles tinham porque eles tinham um semblante amigável, né? Então, eu não sei também se era um controle já mental ali, né, para que eu não me assustasse. Aí você foi procurar o hipnólogo e começou a desvendar o que tinha acontecido e naquele eles realmente lapso. te agora eu fiquei curiosíssimo, né? Vamos voltar a essa história que você contou ela em partes, agora você tem ela com muito mais detalhes. Você ia deitar? O que aconteceu? Em que momento que eles te pegaram? Você estava na cama? Não, eu estava dormindo de madrugada. Putz. E aí eu acordo e assim, naquela época, imagina, né, adolescente, nunca tinha acordado no meio da madrugada. Acordo sem sono nenhum e com um comando na cabeça de que eu deveria até a cozinha tomar água. E ali eu já achei estranho, eu tentei virar pro outro lado, dormir, não consegui. Não tinha. Porque ficava aquela informação de ir tomar água. E aí eu falei, vou tomar água, senão não consigo dormir. Aí eu vou até a cozinha, tomo água. E aí quando eu volto, que eu olho pela janela do corredor, eu vejo como se fosse uma estrela cadente, até faço os pedidos. Lá na regressão até lembro que eu pedi para ficar rica. A regressão é muito interessante, que você lembra de muita coisa. Você viu uma estrela cadente indo para a cozinha. Eu imagino, voltando, depois que eu tomei a água, que eu olho pela janela, vejo como uma estrela cadente. Só que aquela estrela cadente foi tomando forma de OVNI, né? E foi se aproximando e chegou muito próximo, né? Pairou na laje do vizinho. E aí eu consegui ver os 3 seres lá dentro. Os 3 Greys. E aí quando eu falo, vou pegar o celular para tirar foto, aí é quando eu tenho o lapso temporal e acordo no outro dia sem lembrar como eu tinha voltado para a cama. Isso daí é um sintoma de contatado, o lapso temporal. E aí com a regressão que foi feita no ano passado, aí eu descobri que quando eu tenho esse lapso temporal, né, quando eu decidi que eu ia pegar o celular para tirar a foto, eles notaram minha intenção, né? E aí eles entram, como que eu passo a ser manipulada por eles, né? E começo a andar para o outro canto, onde estava a outra janela, e conforme eu vou andando, a parede vai se desmaterializando, e aí eu recebo um feixe de luz.
E esse feixe de luz é como se fosse um choque elétrico, uma descarga que eu recebo no corpo inteiro. E aí eu sou levada para dentro da nave, mais ou menos assim, ó, nessa posição. Nossa, é abdução mesmo. E aí eu fecho o olho de desespero. Quando eu abro, aí eu vejo tudo branco, né? E aí eu me percebo em provavelmente uma maca, porque eu estava presa pela coluna. E existia tipo algo me prendendo pela coluna e eu não conseguia me mexer. Então é bem desesperador. É uma tortura, né? Tanto é que eu não consigo ir adiante, né? Então a hipnose ela foi interrompida aí por conta da minha situação, assim, eu tinha frio, tinha dor na coluna e tinha medo. Então, abdução, né? A gente já discutiu isso muito no Paranormal. É um nome até bonito demais. O que você sofreu foi um sequestro, né? A gente fala abdução, fala, pô, aí tem gente que vai, eu quero ser abduzido. Não peçam, a gente recomenda isso, porque te traumatizou de verdade. Imagina você ser algemado na sua coluna. Ali você eu fui ficar travada. assim, então você E não eu consegue sentia se mexer. eu sentia como se tivesse um ferro atravessando a minha espinha, né? E me impedia de me movimentar. Então estava presa pela própria coluna. Desespero completo. Sim, exato. E aí assim, as pessoas questionam, mas esses seres devem ser malignos, né? Porque olha o que eles fazem, tudo mais. Só que eu vejo muito, aí eu vou pegar o que Jesus ensina, né? A gente tem que reconhecer a árvore pelos frutos, né? Então os frutos que eu venho colhendo desde a minha infância, porque desde a minha infância eu tenho uma certa paranormalidade, né? Sim. E a paranormalidade é típico de pessoas que têm contato com os Greys. Sim. E é um tipo de paranormalidade que eu não posso falar que é ruim para mim, né? Então eu tenho facilidade em acessar a informação, como se, por exemplo, eu preciso de uma informação, estou pesquisando um tema, a informação ela vem para mim, né? Milagres acontecem, eu tenho uma sensibilidade energética bem forte. Eu tenho sonhos premonitórios, então eu consigo me precaver de certas situações, eu consigo perceber campos energéticos. Então, se tudo isso é consequência desse contato, então eu não posso falar que a árvore é ruim. Não. Né? E aí, o próprio fenômeno em si, mas eles não teriam permissão de levar a pessoa. Há quem diga que eles têm uma permissão do seu espírito, né? Então, a nível espiritual, o seu espírito concordou. Só que aí a gente não tem isso em nível de consciência, né? É como se a gente não se recordasse. Você quer, mas não quer. Conscientemente você não quer. Exato. Mas inconscientemente talvez você já está tenha autorizado. Então tá, você tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu tinha 18 anos, mais ou menos. 18 anos, mais ou menos. Então, quanto tempo atrás? Foi quantos anos você tem agora? Eu tenho 38. Então... Não, nem interessa, é só pra... Né, dá o quê? 20 anos? Faz uns tempos... Foi 20 anos atrás. Então, aí a pergunta que vem é... O que você acha... Você já falou que tem premonições, etc. Qual é o interesse dos Greys em você? Porque se você sofreu um sequestro, uma abdução, alguma coisa legal tinha. Ninguém sequestra alguém que não tem nada. Sim. Você só vai assaltar alguém se a pessoa tem dinheiro, um relógio, ou qualquer coisa assim. Senão você vai falar, vou deixar essa pessoa aqui. O que você acredita que seja o interesse deles em você? Você é deles? Você é dessa linhagem? Ou eles queriam alguma coisa que você tinha guardado na cabeça? Olha, são diversas as teorias, eu ainda não cheguei a uma que eu falei, eu acredito que seja isso. Eu trabalho com várias hipóteses. Tá. Tem uma hipótese que eu acessei recentemente, que faz parte de uma literatura chamada Alien Interview, da enfermeira Matilda O'Donnell, que teria trabalhado na Área 51. Tá. Né? E nesse livro ela entrevista a extraterrestre que foi capturada com vida lá em Roswell, né, em 47. E aí essa extraterrestre, que se apresenta como Ariel, né, ela diz que eles fazem parte do domínio, que seria o nome do, digamos, império, né? E esse domínio, ele tem controle de 1/4 do universo, né? Inclusive da região aqui da Terra. Só que antes a Terra era governada pelo antigo império, né? E esse antigo império era
não era muito legal, né, digamos, e que o domínio seria um tipo de dominação baseado em ética, caráter e tudo mais, né? E aí o que acontece? Quando eles vêm para cá, para a Terra, né, os primeiros Greys, para combater o Antigo Império, o que restava do Antigo Império, eles são capturados, né, pelos remanescentes do Antigo Império, e esses Greys, como castigo, né, eles são capturados e eles recebem uma descarga elétrica muito forte que eles perdem toda a memória, né, porque os Greys teoricamente não reencarnariam, seriam eternos, né, então tem memória de todas as vidas, assim, de tudo desde o início, né, não é igual a gente que só lembra, né, dessa existência. Então eles têm memória de tudo, são eternos. E aí quando esses Greys capturados aqui na Terra sofrem essa lavagem, né, essa descarga elétrica, eles esquecem, né, apaga toda a memória e eles entram no ciclo encarnatório da Terra. Então viram humanos, de certa forma. Né? Então aquela consciência, porque a gente tem que pensar neles como consciências, eles só usariam o corpo de Grey, né, como um boneco, como um avatar, mas que na verdade eles são na verdade consciências. Então essas consciências são resetadas e automaticamente ficam presas aqui ao campo da Terra e aí entram no nosso ciclo encarnatório. Então teria diversos Greys encarnados como humanos. E aí os Greys fariam essa manutenção de visitar e meio que tentar ajudar a pessoa a voltar ao seu estado original. Essa é uma teoria. É uma das que você aceita. É uma das que eu estudo, né? Uhum. Há quem diga também que eles estão aqui para auxiliar auxiliar a Terra, né, no desenvolvimento da Terra. Então, quando eles percebem que alguém, de repente, né, tem esse propósito, né, de auxiliar e tudo mais, eles dariam um amparo, né? Há também quem diga que eles somos nós. Então, teoricamente, os Greys, por exemplo, aqueles 3, um daqueles seria eu mesma, de uma versão paralela da Terra. Uhum. Então, seria eu, de uma realidade paralela, visitando a mim mesma. Então, eu teria permissão, porque sou eu. Teoricamente, teria diversas versões nossa em diversos universos paralelos. Um deles é o universo onde a nossa consciência existiria como Grey. Tá. Enfim. Tem uma infinidade de possibilidades. Sim, você aceita mais essas duas? Essas 3, né? Acho que teria mais ou menos a ver. Legal. Vamos falar de Atlântida e civilizações perdidas. O que você pode falar pra gente de legal? É uma coisa muito curiosa. Tem muito conteúdo. Tem muita coisa baboseira. Você como uma UFO-arqueóloga, eu gostei desse nome agora, que você está estudando profundamente isso. O que você tem a falar? E a gente vai emendar também, que vocês viram lá na thumb com o negócio do Rei Charles. Vai ser legal demais esse episódio aqui. Então, muito conhecimento oculto para vocês aqui no Cafezinho com o Guru. Vamos falar de Atlântida, que você estava falando que alguma coisa que eu fiz o link ali que você fez deles tentaram destruir ali, né? Então, vamos contar essa história. Dá só uma passada resumida no que é Atlântida, caso alguém não saiba o que é Atlântida. Atlântida, muitos acreditam que era uma ilha, só que eu já falo que não era uma ilha. Atlântida era um continente enorme no Oceano Atlântico, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o relato do Platão no livro de Timeu e Critias, ele fala que a Atlântida, inclusive, era maior do que a África. Nossa, era imensa. Então, era imensa, né? E aí, quando a gente pega aqueles, né, o pessoal acha que é uma ilha, né, que são aqueles anéis de terra com água e tudo mais, ali era a capital do continente. Uhum. Então, aquela capital, para você chegar até lá, você percorria cerca de 20 km, né, a partir da costa, né, e tinha um canal. Aí você entrava nesse canal, percorria 20 km e chegava naquele local que era a capital, que era onde ficava... de acordo com Platão, o Poseidon e sua esposa Clito. E ele teria construído aqueles anéis de água para dificultar o acesso ao Palácio Real. Por isso que ele tem aquela configuração, né, com anéis de água ao redor, mas tudo aquilo ali é dentro de um continente, o continente da Atlântida. Paralelo a isso, né, então eles tinham, esse casal tinha 10
casais de gêmeos e cada casal governava uma região. Então tinha um casal que governava ali aquela região central, que era a própria, né, que é onde tinha os anéis, e tinham mais 9 províncias, que seriam como 9 países. E cada província você vai ter assim culturas diferentes, né? E aí o que é interessante é que a gente consegue fazer um paralelo imenso, né, com os povos mesoamericanos, né, que são os astecas, os maias, inclusive os tupiniquins aqui do Brasil. Né? Então eles teriam essa origem lá na Atlântida. Olha que legal. Inclusive o Edgar Cayce, que é o paranormal americano, muito famoso. E o interessante é que eu só tive acesso a essa literatura do Cayce depois que eu fiz todo o levantamento arqueológico. Porque eu fiz todo o levantamento arqueológico, né, historiográfico, e com base nos artefatos, nos códices e toda a literatura. E aí, através disso, da arqueologia e da história, eu cheguei à conclusão de que os povos da Atlântida, né, eram os indígenas aqui da América. E aí, posteriormente, eu tenho acesso à literatura do Edgar Cayce, e o Edgar Cayce fala exatamente o mesmo, que os habitantes da Atlântida eram de pele vermelha, né, e que depois, com o afundamento do continente, eles vão migrar principalmente aqui para a América, né? Aí você fala, mas você vai se valer da opinião de um paranormal, né, de um sensitivo. Só que aí vamos contar um pouquinho da história do Edgar Cayce, né? Porque o Edgar Cayce, ele ganha notoriedade lá nos Estados Unidos depois que ele atende a um médico, né? Então tinha um médico americano lá que estava com dores que ele achava que era apendicite. E aí ele passa por um monte de amigos médicos, aí todos dão o mesmo veredito, né? Você está com apendicite, né? Então opera e tira o apêndice. E aí nessa época esse médico tinha ouvido falar do Edgar Cayce, aí ele vai e entra em contato com o Edgar Cayce. Lembrando que o Edgar Cayce atendia as pessoas por carta, ele nem via a pessoa, você mandava o nome, a data de nascimento, ele falava o que a pessoa tinha. E aí ele entra em contato com o Edgar Cayce. O Edgar Cayce fala assim, você não tem problema no apêndice, seu problema é na coluna. E aí o médico estava há poucos dias de operar, fez a cirurgia, na hora que abrem lá, aí percebem que não era o apêndice, era problema na coluna. Aí essa equipe de médico, todo mundo que já tinha estudado o caso, começa a falar, né, estudar o próprio Edgar Cayce, é onde ele ganha notoriedade nos Estados Unidos. Então assim, ele realmente tinha muita paranormalidade, né, ele previu a Primeira, a Segunda Guerra, e ele conseguiu, né, acessar aí a retrocognição, né, quando você acessa informação do passado, e ele acessa diversas informações da Atlântida, e uma das informações que ele fala é de que eram os peles vermelhas, né, os indígenas que habitavam a Atlântida e que eram uma sociedade matriarcal, né, e que foi destruída principalmente por um grupo chamado os Filhos de Belial, né, que eram pessoas ligadas ao ocultismo, à magia negra. Né? E aí quando eles pegam ali, porque a Atlântida ela era muito desenvolvida, né, que a gente está falando de uma sociedade de mais de 100 mil anos. A nossa tem 6 mil anos. E a gente tem esse grau de... Você falou 100 mil? É muito, né? 100 mil anos. É muito. Exato. Eles tinham um poder, dizem, né? Um poder mental. Mental, cristal, exatamente. E tal, era uma coisa bem diferenciada. Então, os Pele Vermelha, que todo mundo fala, a gente assistindo o desenho do Pica-Pau lá, os Pele Vermelha, que era o povo originário dos Estados Unidos, pode ter saído lá de Atlântida e até... dos Estados Unidos, sim, os tupiniquins, os ali do México, né, da Guatemala. Toda essa parte da América inteira, desde o norte, central até a sul. Vieram da Atlântida, exatamente. Faz sentido, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, os tupiniquins, né? Você sabe que esse nome ele tem uma carga pejorativa até os dias de hoje, né? Porque quando uma coisa não é de valor ou não é original, é tupiniquim. Fala muito Exato. isso, eu não sei nem por quê também. Por quê? Porque quando os tupiniquins chegam aqui, né, aí eles começam a falar que eles também eram tupis. E aí os tupinambás, né, que significa tupi legítimo, falavam, não, vocês não são tupis legítimos, vocês são tupiniquins, que significaria de segunda categoria.
já desde Então, lá. isso quem apurou foi o padre Antônio Vieira, o jesuíta, que foi historiador, né, de certa forma, né? Então ele veio para cá e relatou isso, que em pesquisas, né, entrevistando os tupinambás, os tabajaras, eles contaram a mesma história, que os tupiniquins eram estrangeiros, caraíbas. Bullying raiz esse, hein? Nunca, eu não Exato. sabia dessa E olha, história. e é tão interessante que a palavra até os dias de hoje tem Até o sentido a pejorativo. pessoa pega, sei lá, as canetas é tupiniquim, falando Exato. assim, Não é tá tupi de zoando verdade. a caneta, mas eu nem conhecia a história direito disso Já sabia e não sabia dessa história. Que coisa maluca, Exato. né? E aí eles falavam que eles tinham vindo de Caraíba, É. que era um país que existia a norte. Então, a norte do Brasil a gente tem o quê? O Oceano Atlântico. Né? E que não existia mais, que teria afundado no mar. Né? Aí a gente pega, por exemplo, os astecas. Né? Os astecas vieram de um lugar chamado Aztlán, que não existia mais também. Tá. Isso daí está nos códices dos mexicas, né? E aí quando eles vêm para cá, né? Aí é outra coisa que vai corroborar com o relato do Platão. Os mexicas teriam se juntado a mais 8 tribos. 8 mais eles, 9. As 9 províncias da Atlântida. Né? E aí quando eles saem de Aztlán, olha a similaridade, Atlântida, Aztlán. Quando eles saem de lá, o deus deles, né? Diz que eles deveriam estabelecer uma nova cidade, onde eles encontrassem o seguinte sinal: uma águia devorando uma cobra em cima de um cacto. Inclusive, esse é o símbolo da bandeira do México. Se você olhar, é uma águia devorando uma cobra em cima do cacto. Já vem daí, dessa lenda. E aí eles vão, né, migrar, vão perambular por 100 anos atrás da tal Terra Prometida. Chegam ali no Golfo do México, né? E aí aí eles encontram um símbolo, só que essa águia devorando a cobra em cima de um cacto estava no meio de um lago, que é onde hoje é a cidade do México. E aí eles vão e estabelecem a cidade lá, a cidade de Tenochtitlán, né? Que significaria do povo de Aztlán, né? E se vocês colocarem a foto aí de Tenochtitlán, é praticamente uma Atlântida. Porque Tenochtitlán era circundada de água, né? Foi uma cidade erguida no meio da água. Então ele já dominava essa tecnologia. De onde que vem essa tecnologia? Que é muito mais fácil você estabelecer uma cidade em solo firme, né? Então ele já conheceu algum tipo de tecnologia ali para estar no meio ali de anéis de água, né? Similaridades ali entre os povos. Interessante. O próprio nome Antilhas, se a gente pegar, né, seria Pequenas Atlântidas, né? Então, Antilhas viria de Atlantilhas, Pequenas Atlântidas. E ali aquela região, porque a gente vai ter mais de um dilúvio também. Tem essa questão, a gente teve 5 dilúvios, pelo menos. E aí, cada vez que vai tendo um dilúvio, vai afundando cada vez mais. O que o continente afundou de vez foi no terceiro, que ocorreu em 9500 a.C., né? Só que aí ela vai afundando e vai ficando ilhas, né? E Caraíba, né, após o terceiro, Caraíba teria mantido, né? E Caraíba teria afundado no quinto dilúvio, né? Que teria ocorrido mais ou menos 3.000, 4.000 a.C., que aí é quando a gente vai ter a migração já dos tupiniquins. Legal. Muito bom. Belíssimas informações introdutórias aqui para a gente chegar nessa parte que está todo mundo curioso aqui, que nós vamos falar do quadro, e tem até um link com a Atlântida também, que é uma coisa incrível, que é aquele quadro do nosso querido Rei Charles, que acho que ele tá até doentinho, né, coitado? Ali que eu ouvi umas notícias aí, mas o quadro é pavoroso. A gente consegue fazer uma ligação com os filhos de Belial, né? Que remonta lá à Atlântida. Esse grupo que quis destruir uma civilização que era harmônica, que era desenvolvida. E aí você tem esse grupo, né? Os filhos de Belial, né? Que vão causar a destruição da Atlântida. E esse grupo domina o nosso planeta até os dias de hoje, né? Através da alta magia e do ocultismo. Né? Então, a família real britânica é totalmente ligada a esse grupo. Né? E o
O Rei Charles deixou bem claro isso com o recente quadro dele aí, bizarro, né? Vamos colocar o quadro, o Gabriel vai colocar o normal primeiro ali para vocês verem, a gente vai fazer aí ó, então aí tá essa belezura aí, né? Imerso no vermelho, né? Em Tá sangue. lindeza pura. E tem um porquê também desse vermelho, né? Que remete a sangue também. Qual é o uma porquê? ligação. Pode falar. Então, ele é... A família real, né? O Rei Charles, ele é parente do Conde Drácula, do Vlad Tepes. Exato. Caramba. O empalador. E ele mesmo reconheceu isso, né? Inclusive, ele é fã da Romênia, visitou lá a região do Drácula, né? Que, na verdade, ele inspira... Existiu, o Drácula existiu, ele foi inspirado nesse príncipe, né? Sim. O Vlad Tepes. E ele, pra você ter noção, o nome do pai desse príncipe, né? Do príncipe Drácula, era o Vlad II Dracu, né? Então, que é o dragão. E aí falam que eles são reptilianos e tudo mais, então a gente consegue rastrear isso também. Porque, óbvio que tem alguma ligação ali também, né? Então você está falando aqui que os seus estudos, e de outras pessoas, claro, o Rei Charles seria intimamente ligado com o Conde Drácula. Exato, e ele reconheceu isso. Ele reconhece isso, Sim. não você não está falando uma coisa oculta. Ele tem, na verdade, ele tem orgulho. Ele tem orgulho, ele falou isso. A gente entrevistou o doutor Todd Ovetsky, um americano lá da Califórnia, que tem várias clínicas ao longo do mundo, e ele falou que a Romênia foi um dos lugares mais esotéricos e ocultistas que ele já... E não se fala tanto aqui no Brasil, né? O pessoal fala mais de Glastonbury, sei lá, de Bonchester, qualquer coisa assim, mas a Romênia é um negócio meio apagado aqui, né? No leste europeu ali. Apagado assim, quem quiser estudar vai ter lá suas informações, mas não é uma coisa muito... Ninguém fala tanto do Conde Drácula, né? Exato. Tão evidente. E o Drácula, as pessoas acham que é um personagem fictício, mas não, ele de fato existiu, né? Que é o Vlad Tepes, esse príncipe filho do Rei Dragão, né? Caramba. E ele reptiliano, então. Provavelmente, provável. né? Reptiliano, draconiano, já entra nessa linhagem. Nessas duas ali, né? Exato. E ali são pessoas assim que dominam o ciclo da reencarnação consciente. Né? Então, como é que é isso, dominar o ciclo da reencarnação? Explica essa tese aí. Nós reencarnamos sem saber. O que a gente foi. Vai na fé, filhão. Exato. Vai pro Brasil aí que vai ser bom. Exato, porque o que acontece? A intenção do espírito, né, é que aí eu vou ter que explicar todas as estruturas dos nossos 7 veículos, né, para estar aqui na fisicalidade. Então, temos 7 veículos. Que é o Atma, que é o nosso espírito, né, que é a nossa essência última, o que realmente somos é consciência, né? Aí temos o Budi, que seria como se fosse um HD do espírito, onde ele registra as informações de todas as encarnações. A gente vai ter o mental superior, que é nosso inconsciente, o mental inferior e as emoções. Esses 3 campos vão dar origem ao nosso ego. Sim. E aí depois a gente vai ter nosso campo energético, que é onde ficam os chakras, e o nosso corpo físico. Dentro de nós existem 2 forças brigando pelo controle da nossa vida, que é o espírito e o ego, que seria o diabo e o anjinho, o bem e o mal dentro de nós, né? O bem e o mal está dentro de nós. Quando morremos, qual que é o ideal? Né? Leva alguns meses, 9 meses, 1 ano, para a gente dissolver todas essas estruturas de ego. Então, primeiro morre o corpo físico, depois o energético, depois esses 3 corpos que vão ser correspondentes ao ego, e aí o espírito é liberto junto com esse Budi, que é o que registra a informação da encarnação, e aí o espírito está livre para encarnar novamente. Não é interessante para o espírito lembrar, porque faz parte da experiência dele. Está registrado no seu Budi, mas o ego ele tem que morrer. Né? E aí a gente vai assumir um novo corpo, vai ter um novo ego na outra encarnação. Esses ocultistas, eles não querem a morte do ego, que é o nosso lado mal que existe dentro da gente, né? Que é esse demônio que existe dentro dele. Então, o que eles fazem? Inclusive, a Rainha Elizabeth, o caixão dela foi, né, todo confeccionado em chumbo para evitar que ela perdesse a estrutura do ego dela. E ela vai reencarnar consciente das vidas passadas dela. Então, eles dominam esse ciclo.
Que é né? uma coisa absurda, né? Exato. E aí, por exemplo, a gente pega o Rei Charles com um quadro desse, para mim, claramente, pode ser que ele seja a própria encarnação do Conde Drácula, né? Com essa representatividade. Isso daqui é uma opinião minha, tá? Não, sim, interessante, claro. Mas- É dessas... Porque ele tem orgulho de ser descendente. Ele falou Sim. que tem orgulho de ser descendente do Conde Drácula, né? Ele me aparece um quadro desse, parece cheio de sangue, né? Então, e como a gente sabe que a família real britânica, os ocultistas, a alta magia, ela domina essa questão da reencarnação consciente. A gente vai entrar, por exemplo, nos monges do Chapéu Amarelo, lá do Tibete. A questão lá do Dalai Lama. O que é o Dalai Lama? Se não uma pessoa que está reencarnando conscientemente. Sim. Então, eles dominam essa técnica. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o homem lá do bigodinho, ele manda a equipe dele para o Tibete, né? Justamente para dominar essa técnica também. Inclusive, ele pega o símbolo, que todo mundo... Eu não vou nem falar disso, que o YouTube Exato. não gosta, mas a gente tá falando daquele alemão, né? Que tem um bigodinho fininho, bonitinho, Exato. né? Ele não é bonitinho, né? Eu só tô dando um exemplo aqui. Que só fez Totalmente besteira. ocultistas. Todo mundo sabe que eles eram totalmente ocultistas. E aí, o que eles fazem? Eles entram em contato com esses monges do Chapéu Amarelo, que são os responsáveis pela reencarnação consciente de Dalai Lama, para aprenderem a técnica, né? Para serem iniciados na técnica. E quando eles são pegos, o que eles fazem? Tiram, né? Não deixam que tirem, né, a deles. Porque eu acho que não pode falar o que eles fazem. Sim. Né? Eles tomam a pílula lá, tal, Sim. para não serem presos. Porque eles já dominavam. Eles sabiam que eles iam reencarnar consciente. E a maioria já está reencarnado. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, Danusa? Pode voltar pra gente aqui, depois a gente vai mostrar a do Bafomé lá, que é legal também. Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas têm essa ideia de que países muito prósperos não usam o ocultismo. Isso rola muito no Brasil. E nos Estados Unidos também, que eu conversei muito com os americanos. Wicca é uma coisa meio do povão, bom mesmo é a igreja ou qualquer coisa. Quando é bem o contrário. O Bigodinho, o nosso amigo Charles ali, todos eles usam, até esse eu não posso falar mesmo, aquele que está em guerra lá, né, o Plutinho, vou falar, né, o Plutinho. Esse é o que mais usa, tem até os magos dele lá, não sei o que, a BBC fez uma matéria muito bem feita, parabéns à BBC que eu vi lá. E aqui no Brasil, né, vamos falar como brasileiro, as pessoas, é besteira, é misticismo, isso é bicho de papo de bicho grilo, não sei o quê, mas os caras mais importantes do mundo... A elite mundial é usa ocultista. tarô, mapa astral, não sei o que lá, reencarnação de não sei o que lá, e o povãozão lá, né, nada, curioso, Exato. né, no mínimo. Exato, eles usam as ciências ocultas para o mal, né? Mas eles usam. Eles usam, Eles né? usam, Ou você pode com usar pro bem certeza. também, se quiser, Sim, né? Não tem sim, problema, exato, não. exatamente. Então vamos ver o Bafomé. Esse é tradicional, porque ela trouxe informações novas aqui, como eu tinha prometido para vocês. Mas vamos ver a clássica, se você espelhar, né? A imagem, Isso. duas imagens espelhadas e vira virada. de ponta cabeça, dá o Bafomé. Dá o Bafomé bem claro, não precisa... Deixa eu Exato. apontar aqui, ó. Vocês vão ver bem no meião aqui, né, ó. Que também é meio perturbado também. Você pode explicar mais do Bafomé? O Bafomé, ele é uma figura que foi feita pelo Eliphas Levi, que é um cabalista. Sim. Né? Então, não necessariamente ele está associado a algo muito ruim ou está? Depende do que a pessoa... Depende do que você atribui, né? No caso deles, aí eu não acho que é para algo bom, né? Parece que não. Mas a Cabalá, dentro do judaísmo, é alta magia também. E o povo judeu, até que se prove o contrário, domina 56% de todo o dinheiro do mundo. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Exatamente, exatamente. Eles controlam, inclusive... que não vou lembrar agora o nome do ritual, mas eles, se um primeiro-ministro não é do agrado deles, eles tiram a própria vida através de rituais dentro da Cabalá. É que me escapou o nome, mas existe. Depois a gente coloca qualquer coisa, na legenda você coloca. Não, sem problema. Mas vocês podem... Você esqueceu,
porque era para esquecer mas mesmo. vocês podem colocar na legenda depois o pessoal pesquisar. Então, existe esse grupo cabalista de alta magia. Não estou falando que todo cabalista também é da alta magia ligada à magia negra, claro, né? Mas eles, quando... A gente teve lá o antigo primeiro-ministro que ficou de coma não sei quanto tempo, foi vítima de alta magia. Exato. Porque é o seguinte, né? Pode voltar aqui, Gabriel, para as câmeras comuns aqui. O que acontece é o seguinte: magia. Se a inteligência artificial agora que está na moda, todo mundo fala, é o capeta, é o chip da besta, vão te dominar, o Elon Musk quer colocar um negócio aqui para você ficar lá assistindo a Sônia Abrão, e não vou sair do meu sofá. Não, calma. Isso aconteceu na Revolução Industrial ali. Alguns empregos vão ser perdidos, mas faz parte de algo que vai acontecer. Se você usar a inteligência artificial bem, conheço um rapaz que ele faz hemodiálise todo dia, e ele falou que com inteligência artificial fizeram um diagnóstico mais preciso do remédio que ele poderia ter usado para melhorar. Então, se bem usado, também vai bem. Às vezes o bafomé bem usado vai bem também. Depende da interpretação que você vai dar para o símbolo, né? O carro ele pode ser perigoso também. Então não vamos tirar todos os carros da rua porque pode dar um problemão. Não, ele pode levar uma senhorinha para o hospital, mas eu posso atropelar uma criança com o carro também. Então, por que eu vou usar o carro? Se eu usar bem, vai ser bom. Se eu usar mal, vai ser mal. A gente não pode tirar as tecnologias, as magias, porque vão usar para o mal. Óbvio que vão. O mundo é o mundo desde que o mundo é mundo. Não tem jeito. É igual a própria Atlântida, né? Eles dominavam a alta magia, né? Então eles falavam telepatia, eles conseguiam extrair poder dos cristais, né? Só que aí um grupo ligado à magia negra, que são os filhos de Belial, destruíram tudo. Destruíram tudo. Para conseguirem o controle do mundo. Né? É que nem o mundo, todo mundo fala, a gente discutiu isso no Paranormal. Eu não vou ter filho porque nesse mundo, o mundo já foi muito pior do que é hoje, vai ser pior do que é hoje. Então, não tome decisões baseado em achismos de coisa. Tem muitos bruxos loucos, sempre teve, vai ter mais, menos, vai ter mais guerra, menos guerra. O mundo é uma coisa muito louca. E a gente está em transição também, né? Porque... o próprio Edgar Cayce disse que os Atlantes estavam tudo encarnando novamente. Pois é. Né? E por isso que a gente já vê essa mudança de paradigma atualmente no planeta, porque as pessoas estão mais conscientes, você vê cada vez mais o movimento do vegetarianismo, né? Sim, toma força. Antigamente as pessoas era moda o homem grosseiro, né? Hoje em dia não, o homem existe, né, aquilo que não é legal ser um grosseirão, claro. Né? Antigamente se valorizava era muito, o normal, né? Era o normal. Não, a gente assistiu filme antigo, eu falo assim, gente, não acredito que esse cara era o mocinho. Eu fui assistir o filme A Múmia e o cara que é o mocinho, né? Várias atitudes assim que hoje não é mais legal, né? 97 esse filme, eu lembro bem do Brendan Fraser. Exato, e ele é o típico heterotop. Típico. Mas era o que se praticava na época, nos 90. Exato. Era bullying o tempo inteiro. Aí você é baixinho, cabeçudo, cabelo assim, assado, não sei o quê. É impossível alguém que viveu nos anos 80. Eu não vivi nos anos 60 porque eu não tinha nascido, não tinha encarnado ainda, mas acho que era pior, talvez. Devia ser mais a pauta ainda. do feminismo também tem a ver com isso, porque se a gente está falando que a Atlântida era um sistema, né, matriarcal, sim. E aí você vê essas pessoas tudo reencarnando hoje, né, a elevação da consciência e tudo mais, e voltar esse respeito para o sagrado feminino, né, então é tudo natural esses movimentos que a gente tem hoje, por conta dessas reencarnações, né, massivas que a gente está tendo. Igual se diz, né, mas está nascendo, hoje tem muito mais gente encarnada do que já existiu em toda a história da humanidade. Só que as pessoas não estão levando em consideração o mundo pré-diluviano. São tudo pessoas que estão voltando daquela época, que nunca mais tinha reencarnado. Porque quem é o doido que vai querer reencarnar na época medieval, né, com a Inquisição? Muita gente não queria. Não. Então agora as coisas estão melhorando, né, por isso que você tem esse aumento tão expressivo da nossa população. São almas muito antigas que estão reencarnando.
E as pessoas que reclamam, você vai comprar fruta no hortifruti. Antigamente você tinha que pegar uma flecha e caçar um bicho lá e nem sabe se ia sobreviver ou se sei lá, um javali ia te matar ou qualquer coisa. Não tinha casa, não tinha. Era uma guerra. Hoje que é ruim. Hoje é uma sofisticação muito boa, se for ver. Acho que a gente vive os melhores tempos possíveis. Exato. Só que mentalmente, aí sim, aí tudo bem. Mentalmente abalados. Exato. Mentalmente, aí eu concordo que eu vejo as pessoas, Sim. acho que os homens da caverna mentalmente eram mais tranquilos, talvez, aí precisa de estudo, isso é um chute que eu dei aqui. Talvez não, porque ele tinha o medo de ser devorado também, né? A qualquer momento, Exato. Né? Você podia estar dormindo ali. Hoje a gente tem medo de ser assaltado, né? Ele tinha medo dos bichos, a gente tem... Deixa eu ver os teus livros para mostrar aqui para todo mundo, belos livros aqui da Danusa. Esse aqui é meu caderno de anotações, Tá. É um livro por enquanto. Danusa Aras, Operação Gênesis, onde a gente encontra esse livro aqui para quem tá No meu site, danusaaras.com.br, lá você compra com dedicatória. Que legal. Tá? Também no site da revista UFO, tá disponível lá também, parceria com a revista UFO. E vai encontrar na Amazon, no Kindle, em diversos outros marketplaces. Jogou no Google, vai encontrar. Então é isso aí, esse livro vai passar no ano de 2031 em Paris. Olha só que legal, hein? Espero eu estar lá em 2031. Vai ser o ano do contato. O ano do contato, eu vou estar lá. E lá. se tiver o contato em 2031, aí o que vai acontecer? Vão vender esse livro falando, o livro que prevê o contato. Aí vai virar um super hit, né? Que legal. E é um Exato. livrão, hein? Não é um livrinho não, ó. Exato. Legal. Conhecimento aqui da Danusa Aras, conhecimento histórico de ciências, astronomia, enfim, diversas. Bem completo aqui. Teoria da relatividade. Foi 2017 que você fez? Exato. Tá aqui que eu tô lendo aqui, né? Uhum. Legal, hein? Bacana demais aqui esse livro. Então procurem aí, ó, compre oficial com dedicatória, vai ser legal demais. Vou aproveitar também para falar do querido mapa astral do meu amigo e irmão Otávio Leal. Tem pagamento facilitado, tem cupom de desconto, quer dar um presente legal para uma pessoa que você ama? Pode ser seu filho, sua filha, seu namorado, seu marido, sua esposa. Dá um mapa astral. Nossa, quantas pessoas falam, Guru, que ideia legal. Porque você está acostumado a dar aquelas coisas repetidas e tal. Dá um mapa astral. O Otávio Leal vai entregar 3 horas de áudio. Eu fiz há 2 anos e meio atrás e tudo deu certo o mapa astral. Como a gente estava falando, todo mundo usa essas coisas. Os grandes líderes fazem mapas astrais. Que o Otávio Leal é muito profissional. Ele mesmo que faz. Ele faz isso há mais de 36 anos. É tradição absoluta. Grandes celebridades já fizeram com ele. A Rita Lee, eu sempre cito aqui, fez um mapa astral com o Otávio Leal, fez cursos lá na Humane Amor, sempre lembrando que a Humane Amor não é só mapa astral, tem diversos cursos. Eu lembro muito do curso de Reiki, 1, 2 e 3 japonês tradicional e tibetano, é incrível. Ele ministra esse curso há 36 anos, está sempre lotado, já reserva a sua vaga lá, porque é demais. A humaneamor.com.br. Olha só que legal, falamos de Atlântida, falamos do Rei Charles, que eu tava até brincando com a Danusa antes de começar, que eu achei que a rainha nunca ia morrer. Eu falei, eu vou morrer e a rainha não vai, porque ela não morria, né? Ela, sei lá, morreu com quase 100 anos lá, eu nem lembro. Morreu entre aspas, né? Porque como domina o ciclo da reencarnação consciente. É verdade, né? Que você falou, aprendi isso hoje, eu não sabia dessa história. Aí teve todo aquele negócio, eu escuto muito a BBC, eu adoro a BBC. Da voz dela, né? E que a BBC tirou aquele logotipo tradicional vermelho que eu estava acostumado e ficou preto pela morte da rainha, né? Tinha o luto, sim. Né? Então eles mudaram. Eu falei, nossa, eu achei... Eu pensei que você estava falando de uma voz que vazou numa transmissão. Não. Esse negócio é legal, eu já vi isso aí, essa voz. Isso nos anos 70. Não, a voz que vazou quando estavam fazendo a cobertura do funeral dela. Aí vazou uma voz do além falando lá sobre o pós-morte dela. É mesmo? Sim. Eu não fiquei sabendo. Eu tô pensando que você tá falando, você deve conhecer, ou não, talvez, é que me mandaram que a gente tá fazendo um estudo profundo disso, que é um negócio que vazou na BBC nos anos 78, uma comunicação? Uma comunicação, nem lembro agora. Do comando Ashtar, não é? Aquilo é bizarrésimo, aquilo lá. Acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi de
tudo de ufologia foi aquilo, porque aquilo era impossível ter Naquela época, um vazamento alguém... daquele se não Exato. tivesse um satélite, uma coisa muito grotesca envolvida, assim. Porque hoje dá. Hoje você invade um hacker, põe um celular, não sei o que, você consegue. Mas naquela época não dava. Uhum. O cara falou que a antena tinha que estar em Londres. Só para contextualizar o pessoal, no meio de uma transmissão da BBC em 1978, entrou uma voz. Nós somos Sim. o comando, Ashtar, e não isso. sei o que lá, e bibibi. Aí todo mundo falou, o que é isso? Alerta, né? E é um negócio que até hoje, nós estamos em Não tem 2024, explicação. tem impacto. É. Falei, que Sim. coisa maluca. Essa Sim, que mas você não falou dá... como é que é? Essa eu não sabia. É como se fosse uma voz, né, de uma mulher falando da transição da Rainha Elizabeth na erraticidade, né, no pós-morte. E vazou na TV. Vazou na TV ao vivo. Vocês Que podem isso. colocar, Se pesquisar jogar aí, no Google aí vai aparece. achar a voz durante o funeral da Rainha Elizabeth. Jesus. É. Então, Coisa bem bizarra. É bem bizarra. Essa não fizeram Sim. tanto alarde, eu acho, ou fizeram, que eu não percebi isso aí. Ah, sim, teve Tentaram bastante. abafar, mas não, todo teve mundo... bastante alarde. É, porque na internet hoje não tem como abafar. Sim, sim. Se é um caso, tipo, vaso. Esse de 78 é Também bom bem demais, interessante, esse aí. Sim. Esse é bom demais. Uhum. Pô, legal, esse eu não sabia não, desse Sim. Vou pesquisar isso aí. Pesquisem, que é bem interessante também. Então, maravilhoso. Então, quando é bom, passa rápido demais. Já estamos encerrando aqui com a Danusa Aras, foi legal demais. Queria que você deixasse os seus arrobas, se você vai ter palestra, curso, fica à vontade aí para falar do seu trabalho, que é muito sério e muito legal. Sim, vou convidar o pessoal a me seguir lá no Instagram, olhe para cá, Tanto essa faz. daqui, no Danusa Aras, que é a minha rede social hoje principal, né, lá no Instagram, quase conteúdos diários. Uhum. E aí são conteúdos de arqueologia e ufologia e também de espiritualidade, porque eu comecei pesquisando ufologia, caí na arqueologia, e aí você vai se aprofundando, você fala, não, esse mundo espiritual é muito real, e se você não estuda, você não entende a história toda. Você precisa de várias ferramentas. Em todas as ferramentas você tem que estudar, porque senão você... roda. Senão você não compreende. Né? Uma puxa a outra. Exato. Verdade, Então eu acabo também disponibilizando bastante conteúdo de espiritualidade. E inclusive tem o meu curso também, que é o curso Chaves de Maia, que também está na Rádio Paranormal, né? Paranormal Plus, legal. E o curso A Chaves de Maia é onde eu explico mais esse lado da fisicalidade, como funciona essa nossa realidade, né, dentro do espaço-tempo. Então, inclusive eu falei aqui rapidinho, né, dos 7 veículos que a gente utiliza para estar aqui na física. Lá eu detalho, explico certinho, né? Inclusive eu explico a origem, né, dos demônios, porque a origem dos demônios está nessa estrutura que nasce dentro da gente, que é o próprio ego. Né? Porque eu não acredito num oponente do Deus cósmico. Para mim isso não existe. Diabo, Lúcifer, essas coisas, para mim isso é invenção, mitologia. Tá bom. Mas é óbvio que o mal existe. Né? Existem demônios, existem forças trevosas. E essas forças trevosas, essas forças negativas, elas nascem dessas estruturas de ego, que os ocultistas querem preservar no ciclo da reencarnação, né? E que não é o natural a se fazer, porque a nossa realidade é só espiritual. Entendi. É só o nosso Atma, né? E lá no curso eu explico tudo muito certinho, né? Então a gente tem que ter esse domínio ainda em vida, né? O nosso espírito ele tem que prevalecer do que o nosso ego, porque se ele não prevalece, na erraticidade somos aprisionados, o nosso espírito é aprisionado pelo nosso próprio ego. Nossa. Então o nosso inferno são os nossos pensamentos e as nossas próprias emoções, ou seja, o nosso próprio ego, né? E que vai dar origem ao que chamamos de demônios, enfim, espíritos negativos, né? Então o meu curso eu explico muito bem como funciona as coisas aqui na fiscalidade. Tem o meu livro, né, que é um apanhado histórico, que eu conto essa história dessa interferência, né, dessa origem extraterrestre da humanidade, tá? E tem meu canal do YouTube também, que eu
transmito lives periódicas também de assuntos controversos, enfim. Tá lá. Tá lá. Muito bem, então procurem lá, Danusa Aras, é legal demais, tem o livro aqui dela que é maravilhoso, adquiram, você vai ganhar também a dedicatória, vai lá no site oficial e a gente vai ficando por aqui com muita gratidão, aproveite o curso de gratidão que esse transforma a vida, você tá pensando, será que eu compro? Será? Compra, você não vai se arrepender, eu garanto, esse é o curso dos cursos, do café, do paranormal. Esse é o que eu apoio, assina embaixo, todo mundo feliz que comprou, é demais de bom. Deixem um joinha, comentem muito e é isso aí, né? Aqui a gente desnuda a realidade de forma incrível mesmo, ninguém esconde nada, vocês tiverem um cafezinho maravilhoso, então só me resta ter gratidão eterna a vocês sempre, obrigado, até a próxima.